De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a Natália. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Obrigada. Bom, ontem nós tivemos a Conferência Municipal de Cultura para a elaboração do plano municipal, mas eu queria retroagir um pouquinho, falar e explicar para as pessoas que não sabem o que é o plano, qual a importância e as ações que foram feitas antes da noite de ontem. Então, o plano, ele é um documento que ele é elaborado com a participação da sociedade civil, um intercâmbio aí entre poder público, Conselho Municipal de Políticas Culturais e sociedade civil. E esse plano, ele vai determinar algumas metas, então ele vai ter lá um objetivo a curto, médio e longo prazo, pensando aí num período de 10 anos. Então, nada mais é do que a gente fazer ali um norte, um mapeamento e ter um norte do que a gente sonha, do que a gente espera, quais são as expectativas para a cultura ao longo de 10 anos. E é um instrumento muito interessante porque, além dele ter esse caráter, de ser construído com quem vai fazer a cultura de fato acontecer, ele é um instrumento que ele vai passar por mais gestões. Então, a gente garante um pouco da continuidade das políticas públicas, que acaba não ficando com aquela coisa, tal prefeito tem um olhar para a cultura, ok, vai tudo bem. Aí entra um outro que não tem o mesmo olhar, a gente perde tudo que fez. O plano não. O plano ele é um instrumento que, além da construção, ele é um instrumento de acompanhamento também para todos os agentes culturais. Então, é algo muito importante para fortalecer a cultura nos territórios. É algo que já existe, por exemplo, no plano diretor das cidades, enquanto obrigação. A gente vê também na assistência, na saúde, linhas assim. O próprio turismo, aprovou a segunda fase do plano recentemente. Então, a gente percebe que cada vez mais se pensa política pública a longo prazo e não mais na gestão. Isso é um avanço, pensando na área da cultura em si, a gente ficou lá aquele período de 4 anos sem Ministério da Cultura, com todo um desmonte que a gente teve dessa estruturação, e agora a gente percebe os avanços com a retomada do MINC, A gente já começa a ter uma pressão para que os municípios se organizem, tanto que temos um prazo para que isso esteja elaborado aqui no nosso município, não só em Batatais, mas todos os municípios do estado de São Paulo, Então, até dia 11 de julho, o plano municipal, o conselho e o fundo têm que estar cadastrados no Sistema Nacional de Cultura. Se isso não é feito, vai ter aí penalidades, como, por exemplo, o corte de recursos na área. Exatamente. Esse foi um compromisso assinado, um termo de compromisso assinado pelos municípios no ano passado com a adesão da Lei Paulo Gustavo, que foi um recurso que veio, o maior montante para o audiovisual, fomento do audiovisual, mas também para as outras áreas. E agora, com a Lei Aldir Blanc, que é uma lei permanente, que a gente já tem aí a previsão para os próximos 4 anos, aquele município que não estiver até esse prazo com tudo certinho, o conselho, o plano e o fundo estabelecidos, não vai ter mais acesso a esse recurso da Lei Aldir Blanc e outros que possivelmente virão. Também é interessante a gente destacar, como você coloca, olha, o plano ele faz uma via contrária, de quem faz a cultura, falando das necessidades, dos objetivos aí, do que se necessita, etc. E eu acho que uma das experiências bacanas nesse processo é ver o quanto se tem de produtor cultural no município, que às vezes a gente nem imagina, Só em pesquisa, quantas pessoas preencheram? Mais de 200 pessoas. A gente conseguiu fazer o mapeamento. E isso é uma amostragem? É uma amostragem, porque a gente não consegue, enquanto pesquisa, método de pesquisa mesmo, a gente não consegue chegar para 100% de uma população para avaliar os dados e extrapolar esses dados, Então, eu fiz o cálculo de quantas pessoas eu precisaria para, dentro de qual universo? Universo de 384 pessoas que, até hoje, na última década, vamos contar assim, preencheram um cadastro do poder público de artista, de fazedor cultural. Então, dessas 384 pessoas, essa quantidade, a gente faz um cálculo e tem lá um número, para que a pesquisa seja com um nível de confiança de 95%, a gente possa extrapolar esses dados e dizer que 95% reflete a realidade da cultura do município, a gente precisaria de 193. E a gente teve mais de 200 pessoas que preencheram a pesquisa, Então, foi um número muito satisfatório e que dá uma garantia de que a gente, de fato, vai ter dados concretos que refletem a realidade do cenário cultural.
Quando se pensa, né, tanto no pessoal que respondeu à pesquisa, quanto do que participou das conversas, do bate-papo, etc., né, a gente tem aí alguns índices de núcleos com mais participação, com mais produção, como você colocou, por exemplo, música, né, que tem muitas pessoas na área. Mas também eu acho interessante ver como a cidade também tem produção variada em todos os segmentos, né? Acho que não tem nenhum segmento que aparece lá do Ministério da Cultura que a gente não tenha alguma representatividade, menos aqueles que são muito específicos de algumas regiões, né? Mas no restante a gente contempla tudo. Sim, tem representantes de todas as linguagens. Então foi muito bacana ter esse feedback ontem, né, das pessoas que participaram da conferência, de dizer assim, olha, eu que sou da música, por exemplo, eu fico muito ali no meu mundo. E agora eu consegui ter um olhar amplo para o cenário cultural da cidade, principalmente para valorizar a diversidade de linguagens que a gente tem, né? E isso sem falar que a gente tem muitos artistas aqui que são multilinguagens, né? Então é muito comum no nosso município, isso aconteceu dentro do formulário lá de pesquisa, de muitas pessoas assinalarem mais de uma área, né, que atua. Então isso é muito interessante e é muito rico. E se a gente não olha com carinho para esse cenário, não dá para pensar a política pública, não dá para entender quais são as demandas. Então, realmente, assim, não dá para pensar a política pública sem um levantamento de dados muito real de qual é o cenário que a gente quer trabalhar. É porque senão cai muito no achismo, né, ou na visão fracionada, né, de um único grupo, né? Então tem que, de fato, ter essa dimensão. E o interessante também que a gente tem que notar é que cultura é um processo vivo, não é? Por isso que tem, de maneira periódica, a reavaliação desse plano, porque o cenário muda. Sim, o cenário vai mudar, com certeza, né? É natural. A gente faz esse levantamento, mas agora fica a cargo do Conselho Municipal de Políticas Culturais garantir a manutenção desses dados, porque o difícil é ter essa primeira base de dados. Esse é que é o grande gargalo aí de muitos municípios. Tendo essa primeira base de dados, o Conselho vai dar sequência em manter esses dados, esse mapeamento atualizado, né? E aí tem artista que sai, artista que muda de cidade, novos, né? A gente teve uma contribuição muito legal ontem de um jovem de 17 anos dizendo que já tem ali várias atuações culturais e que estava muito otimista com o cenário que estava por vir. Então, tem os novos que vão chegando. Por isso, a necessidade de a gente fazer essa manutenção do plano, né? Essa atualização. E até para entender que a cultura, como você disse, ela é viva, né? A gente tem a dimensão simbólica da cultura, que é a identidade, a territorialidade das pessoas. E isso, claro, com o passar do tempo vai modificando. Então, naturalmente, algumas demandas vão sumir, outras vão surgir e a gente vai acompanhando esse processo. Mas acho que é o ponto base, né? Você ter um documento e ter algo em que se agarrar, até para fazer as cobranças, para garantir que aquilo que a gente deseja de fato aconteça, né? Senão fica naquela coisa do sonho que é impossível. Eu gostaria que tivesse, mas a gente não tem por onde começar. O plano ele é um instrumento muito eficiente, muito eficaz para a gente fazer esse caminho aí. Pensando aqui, Natália, a respeito, né, de todo esse passo a passo, é o que o Rogério pergunta, né? Olha, ontem foi apresentado esses dados, mas e aí o que vem pela frente? O diagnóstico ele é a primeira etapa, né? A gente seguiu o guia de elaboração de planos municipais de cultura do MINC, e é a primeira etapa porque sem conhecer o cenário não tem como fazer nada, né? Passada essa etapa de entender o cenário, levantar esses dados, o próximo passo é transformar isso em metas. Porque é diferente você ter uma demanda, existir uma demanda, e isso ser algo passível de ser realizado como meta em um plano, né? Então, tem que ter esse olhar mais técnico. Então, esse olhar técnico vai filtrar. Algumas coisas, elas são mais de mobilização, elas são mais do fazer cultural em si, que a gente pode se organizar e, independente de poder público, de qualquer tipo de fomento, a gente consegue realizar. Então, é esse filtro que vai acontecer. Bom, existem esses anseios, né, essas demandas. A gente vai fazer um filtro disso e o que cabe dentro de um plano e transformar isso em metas. Depois vem a parte dos recursos, que é super importante, porque também não adianta a gente sonhar sem os pés no chão. Tem que ter os mecanismos que vão alimentar o fundo de cultura a partir de agora, né, que tá para ser criado. De onde, dentro do orçamento público, a gente consegue ganhar o fôlego para fazer o fomento que reflete os anseios da comunidade artística, toda a parte de apoio financeiro que foi muito, muito bem falado ontem. E, por fim, vem uma parte que eu acho que é essencial, que é os indicadores, né? Como que a gente avalia se aquela meta foi alcançada ou não? Então, para cada uma das metas,
vai ter a criação de um indicador para poder acompanhar isso a longo prazo. E eu acho fantástico essa última parte, a parte de avaliação, porque ela também gera, né, com essa participação que a gente vem tendo dos agentes culturais massiva, ela gera um empoderamento. A gente passa a entender como medir, como cobrar. Então, é um instrumento de participação popular que se consolida ali nessa etapa de avaliar o que foi feito, o que não foi feito, né? Enfim. Enfim, é esse passo a passo que vai acontecer. Por último, né, esse documento ele é entregue para avaliação, validação na Câmara Municipal, ele precisa passar por essa aprovação, e aí sim, depois ele vai ser inserido no Sistema Nacional de Cultura. Aqui também sua xará, a Natália, né, perguntando a respeito do questionário que a gente estava falando, né? Quem não preencheu ainda pode, como é que funciona essa parte? A ideia inicial era fechar o questionário no período porque eu precisava de um tempo para fazer toda a análise, sistematização dos dados. Mas surgiu uma demanda espontânea de pessoas que disseram, olha, eu não preenchi no prazo, mas eu gostaria de participar, gostaria de preencher. Como a gente ainda está nessa fase de elaboração e ainda vai fazer esse processo das metas, o questionário ainda está aberto, né? Então, quem quiser depois pode me procurar, procura lá no Instagram, na.vieira, me manda um oi lá, que eu mando o link. Como é um link do Docs, lá é difícil, não está num site específico, mas eu mando esse link. E a gente tem também um grupo, que até todas as pessoas que preencheram, no final tinha lá a mensagem para entrar, que é o Fórum de Cultura, um grupo do WhatsApp que reúne aí grande parte dos agentes culturais do município. Por lá também é importante essa interação, permanecer no grupo para ficar sabendo dos próximos passos, para participar da audiência que vai acontecer na Câmara, enfim, acompanhar de fato todo esse processo que ainda vai seguir. Perfeito. Também é legal, né, quando a gente pensa aí nessa estruturação de uma maneira mais ampla, é o ponto também comum, né? Quando a gente falou, olha, teve a conversa com todos os núcleos, as estruturas culturais da cidade, e é lógico que aquilo que apareceu em comum dessas estruturas tem mais chance de ser meta do plano. Sim, eu já fiz, na verdade, esse processo, né? Acho que eu acabei não comentando, mas foram 13 diálogos. Então, foram 13 grupos que a gente se reuniu para conversar. A gente fez uma dinâmica bem legal, que é de percepção territorial, né? Olhando para o mapa da cidade, entendendo quais os pontos cada área se enxerga atuando dentro do município. Então, foi uma experiência muito rica, né? Com esses diálogos presenciais ali com os grupos. E, a partir dessas demandas levantadas, eu fiz uma sistematização e reuni por temas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que surgiu muito. A questão da Bolsa Auxílio para artistas, para que ele possa fazer um curso, para que ele possa se apresentar num outro município, né? Isso apareceu em todas as áreas, né? Então, eu juntei tudo isso, toda essa demanda de todas as áreas, em um único item, que é a promoção de uma bolsa auxílio, que pode vir, por exemplo, através de editais anuais, enfim, o formato ele é adaptável. Mas para ter como meta que precisa, Batatais tem uma demanda grande de bolsa auxílio, para a pessoa conseguir fazer capacitação, atualização, ou para que ela se apresente fora. E aí eu já fiz, nesse processo de sistematizar os dados, eu já fiz essa junção, né, das coisas que eram semelhantes de áreas distintas, mas pensando no coletivo. Uhum. Também é bacana, porque muitas vezes são coisas simples, né? É lógico que existem demandas, né, de sonho, né, de estruturas caras, que vão exigir investimento, mas tem coisas muito simples como, olha, a gente precisa de salas e horários para ensaios, para atividades, né? E isso é completamente possível e prático de se fazer. Foi interessante que ontem a gente começa a conferência, né, com o secretário interino apresentando o que foi feito e os investimentos. A gente percebe que foi muito no sentido de infraestrutura, de fato, dos espaços, revitalização. Isso não apareceu muito no questionário, exatamente porque a gente percebe que já está acontecendo, então não houve muita demanda de falar, precisa reformar tal lugar. A demanda maior foi de ocupação, né? E na hora eu até falei assim, a parte de infraestrutura aqui, a maioria das coisas que eu vou apontar é de ocupação, né? E é o que você falou, é muito simples de fazer, não é oneroso, não é uma estrutura que já acontece, que já existe, que já tem o seu gasto ali. Então, você otimizar, organizar, né? Criar um sistema, por exemplo, de editais, de chamamento para uso e ocupação dos espaços, não vai onerar o poder público. Mas para os artistas, e principalmente para os coletivos, que a gente tem 22 coletivos que foram mapeados na pesquisa, a maioria deles não tem um espaço físico, uma sede, um espaço para guardar coisas. Então, essa ocupação
dá um ganho gigantesco para o trabalho que é desenvolvido pelos grupos. Parece besteira, para o poder público não é nada, mas para o grupo que se beneficia de ter um espaço para ensaio, um espaço para guardar, isso é um salto muito grande, né? Então foi bacana poder olhar para essas coisas que são simples, mas muito significativas também. Exatamente. E até como isso impacta, né? Como você coloca aí, olha, a gente está no período de reformas, reestruturação dos espaços e a fala, inclusive, das pessoas, né, que estão sem a possibilidade de usar ou de ensaiar, o quanto isso faz falta de ter essa ocupação. A grande questão do artista é que ele tem que trabalhar, é sazonal, né? Então, a gente tem os períodos ali que é muito corrida, é muito, no meu caso, hoje trabalho mais com oficinas. É muita oficina, é muita viagem, tem um período que é calmaria. E a gente precisa se organizar anualmente com essas demandas, né? Então, se você tem, por exemplo, um período que está em reforma e é justo véspera de espetáculo, por exemplo, né? Véspera de um festival, isso atrapalha completamente o fluxo das atividades, né? E aí a gente fica pensando assim que a questão do espaço físico, e por isso que a gente começa os diálogos com a percepção territorial, né? Essa questão da territorialidade, ela é muito relevante, ela é muito importante, porque ela cria identidade, ela cria organização e ela possibilita esse planejamento. Você ter um espaço físico e saber que você tem... Não, tudo bem, eu tenho um espetáculo que é toque de caixa, mas eu tenho onde guardar cenário, que eu vou reaproveitar, eu tenho onde transformar esses... Né, ter ali um ateliê para transformar, customizar. Eu tenho um espaço para fazer ensaio de final de semana, porque como vai ser um espaço pequeno, vai ter que correr. Então, ter essa estrutura, essa identidade, essa possibilidade é muito importante, principalmente para o planejamento dos coletivos, dos grupos que a gente tem, para conseguir se organizar melhor. Também aqui, Luiz Pedro, parabenizando pela ação e pela atividade, e pelas atividades, e colocando também uma questão bacana aqui, que a gente falava, né, que é a questão não só da diversidade, das pessoas que atuam em vários segmentos, mas como cada vez mais as ações culturais desses grupos estão conectadas, não é, com atividades comuns, enfim, com troca aí de parcerias culturais. Isso foi uma coisa que até no uso da palavra livre ontem, né, o Leonardo Leospa, ele trouxe. A gente viveu, sei lá, umas décadas, né, uma rivalidade, uma competição. E a gente tem visto, e foi uma demanda que apareceu na pesquisa, essa necessidade de juntar as linguagens, de juntar as áreas. Isso apareceu com muita frequência na pesquisa. Precisamos de eventos multiculturais, porque eu acho que começou a cair a ficha de que quando a gente se junta, né, a coisa acontece de uma forma muito mais fácil. E esse pensamento coletivo é que está inaugurando uma nova fase da cultura em Batatais. Eu tenho certeza que é justamente essa coisa da união que vai fazer com que as coisas se concretizem e que já tem trazido muitos resultados, né? Se falou ontem também do chamado CPF da cultura, não é? E é a pergunta aqui também da Cristina, né? O que é essa sigla? CPF da Cultura é conselho, que a gente já tem constituído, o plano, que é o que está em fase de elaboração, e o fundo. O Fundo da Cultura é uma conta, né, assim, de uma forma bem didática, é uma conta que pode receber recursos para fomentar a cultura. Assim como a gente tem o fundo ambiental, por exemplo, né, que vem multas, etc., ambiental, vai para essa área e pode ser usado na área, gerido pelo Conselho, a gente vai ter agora na cultura o Fundo de Cultura, que pode vir emendas, leis de incentivo, são várias formas de alimentar esse fundo e, a partir disso, a gente consegue fomentar mais ações, né? Por exemplo, a Bolsa Artista lá que eu comentei que surgiu muito, é algo que pode vir do fundo, né? Anualmente, faz lá, o conselho vai fazer uma avaliação, a gente tem tanto na conta do fundo, X porcentagem disso vai ser usado para o fomento das bolsas auxílio para os artistas, para apresentações e etc. Então, a partir dessa criação do conselho, que vai fazer a gestão do fundo e do plano, a gente tem um cenário mais consolidado. Por isso que ele é tão cobrado, né? E a gente tem esse prazo aí, todos os municípios até julho para cumprir, porque é justamente uma estrutura mínima, mas muito forte para garantir a continuidade da fruição cultural, do fazer cultural e principalmente do fomento, né? Envolver o recurso, de fato, o recurso público para fomentar a cultura. Uhum. E também é bacana essa questão das possibilidades, né? Porque quando a gente fala da estrutura do plano,
você tem aí quase 20 anos de Sistema Nacional de Cultura, né? Com altos e baixos, né? Com a tentativa de implementar um sistema que seria, aí, vamos pensar, num SUS da cultura, né? Mas que começa lá atrás. Se tinha esse discurso de transferência, né, de recursos fundo a fundo, né? Ou seja, do fundo federal, né, para os municípios, mas isso acaba demorando, enrolando, não concretizando, e com a pandemia vem aí via Aldir Blanc, depois Lei Paulo Gustavo, e a gente acabou vendo na prática que funciona muito, não é? E que o mecanismo, não é, que eu acho que o que faltava também era isso, né? Você tem um incentivo também financeiro, né, com ações funcionando, para que a coisa se mostre, e o potencial que tem isso, porque se isso começar a ser rotina, né, se por 2 anos a gente viu o impacto que isso já conseguiu, né, imagine constantemente como o país vai conseguir se transformar culturalmente. E aí enxergo 2 impactos importantes. Um é o recurso de fato, o recurso chegando, a ação acontecendo. E o outro é esse empoderamento que a gente gera. Porque, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, se a gente pensar, muitos artistas aqui, inclusive eu, não tinham portfólio. Porque, na época, o que eu fazia da área cultural era uma coisa muito específica, das oficinas, então eu não precisava participar de editais, né? Na época eu era funcionária pública, eu nem podia participar de editais. Então, com a Aldir Blanc, a gente teve esse amadurecimento do fazer artístico enquanto organização, formalização, ter documentação em dia. Muita gente abriu MEI nesse processo. Então, eu vejo que essa descentralização, né, a possibilidade de trazer para o campo do município a gestão desse recurso, ela abre essa possibilidade do fazer em si, mas ela também cria esse cenário em que as pessoas têm que correr atrás. Eu quero acessar esse recurso, eu sou artista, eu quero acessar esse recurso, mas como que eu tenho que fazer? E aí você começa a entender os processos. E entender esses processos abre para que a gente participe de editais do Estado, editais federais, leis de incentivo. Isso abre um campo de possibilidades muito maior, né? Então, eu vejo que é um fortalecimento de fato, mas não só no agora, no recurso que chega, mas a longo prazo nesse empoderamento que a gente gera dos agentes culturais. Uhum. Também é bacana se pensar aí, como você coloca, né, dessa profissionalização que já vem ocorrendo há alguns anos, e o quanto também a cidade cresceu com os pontos de cultura, não é, com as pessoas se capacitando, participando de editais, que antes muitas vezes se participava, mas não se era contemplado, não é? Hoje a cidade já conseguiu movimentar um valor de recursos que vem de fora para dentro, não é? Via editais, ou até dentro mesmo, né? Via PROAC-CMS, via Rouanet, de dinheiro que era de imposto aqui, que iria embora e que ficou no município, não é? Atendendo a população. Isso, e aí são demandas que a gente atende do próprio fazedor cultural, que tem ali o seu recurso e ele vai consumir e vai gerar renda também aqui no município. E a gente tem a garantia da fruição cultural, né, que é do público batataense poder usufruir do espetáculo, da apresentação, da formação, né? A gente pensar naquela dimensão cidadã mesmo, da cultura como direito, né? Então, você alimenta esses 2 aspectos, o aspecto econômico do recurso que chega, fomenta e paga as contas dos agentes culturais, mas também de pensar que a gente enriquece a oferta, né, de atividades culturais para os munícipes aqui da cidade, não só daqui, da região também, pensando até numa estratégia turística, né, de transformar, de fato, Batatais numa capital da cultura. Muito bom. Também aqui, né, a Vanessa, parabenizando pelo trabalho. Acho interessante aí vários dos apontamentos de ontem, em especial a questão que se fala da formação, ou seja, muitas pessoas que se formam na área, que se qualificam na área, em especial música e dança, e a questão em contrapartida da não atuação. Né? De se ter muito mais um hobby em algumas atividades do que, de fato, uma visão de entender como trabalho, como profissão. Isso, e é algo que chamou bastante atenção nessas 2 áreas, né, na música e da dança. Já é uma percepção que a gente acaba tendo no dia a dia, de pensar assim, tem muitos grupos de dança, por exemplo, tem muitas bandas, né, musicais, mas poucas pessoas de fato vivendo disso, ou atuando, ou tendo uma remuneração por isso, né? E aí a gente pode fazer algumas inferências, pode ser que essas pessoas não estejam trabalhando na área
por falta de haver a possibilidade, né, de ter, de fato, um fomento. Pode ser que isso aconteça por falta de vislumbrar que dentro desse campo artístico existe a possibilidade dos ganhos, e pode ser que realmente seja uma característica do município, de ter pessoas que gostam de vivenciar a experiência da dança e da música, mas sem esse interesse econômico, né? Então, é olhar com carinho para esses dados e tentar entender qual que reflete o cenário aqui do município. Então, essa é justamente a finalidade do levantamento de dados, né? A gente poder ter esses vários olhares que no cotidiano ali a gente não consegue mensurar. Tem um achismo ou outro que a gente tem, mas com o dado na mão fica muito mais concreto, né? Perfeito. E que é bacana também, né, de análise depois ao longo do tempo, e por isso que é bom o plano, de se segmentar isso, né, de ver no futuro assim, olha, de fato, algumas questões vão ficar como hobbies mesmo, né, o interesse de fato é esse, não é de profissionalização, né, enquanto outras, olha, tem esses caminhos aqui para se profissionalizar e para viver de arte. Exatamente. E se a gente pensar num público jovem, por exemplo, que é muito atendido por esses dois segmentos, é natural que a gente pense políticas públicas de formação, né? Então, vai ter que ter um investimento em dança e música no município sempre. Por isso que foi muito falado da reestruturação do núcleo musical, que hoje está com só 2 professoras e já teve lá 7, 8 professores, né? Então, existe a demanda, o dado mostra. As pessoas em Batatais se interessam por dança, se interessam por música. Então, precisa ter oferta de formação gratuita, de qualidade nessa área. Agora, a parte de fomentar, a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo. Abrir um edital, tem lá X vagas para dança, não foram preenchidas, é porque, de fato, aquele fazer cultural ele não tem esse viés, esse interesse na economia, em gerar um recurso, né, em troca do fazer artístico. E são dados que vão sendo construídos, né? A gente tem que ter esse cuidado da observação, do levantamento, do mapeamento, mas é o pontapé inicial, né, essencial. Joaquim aqui, falando a respeito de datas, né? Acho que você comentava, né? A gente tem um prazo estreito aí para que agora, né, isso vire lei. Isso. Até mais ou menos meados de 20 de maio, toda essa estruturação das metas, elas têm que estar prontas, né? E nós faremos a divulgação provavelmente virtual para ser mais otimizado a questão do tempo, para consulta, para que as pessoas consigam, beleza, eu respondi a pesquisa, eu acompanhei o processo do diagnóstico e agora eu quero ver quais metas de fato são colocadas ali. Então, a gente vai dar publicidade para isso, por isso que é muito importante que as pessoas estejam nesse grupo lá do Fórum de Cultura, no WhatsApp. E, a partir disso, vamos chamar de documento, né? um pré-plano ali elaborado, ele vai passar pela Câmara Municipal, que vai ser no início de junho. A partir disso, como é uma audiência pública, né, e aí os próprios agentes culturais vão participar também, podem fazer uso da palavra, enfim, fazer os apontamentos, depois passa por um processo de finalizar, né? A gente vai ver todos os apontamentos que foram colocados, fazer os ajustes necessários e até o final de junho isso tem que estar 100% pronto. Passando para a fase do poder público, eles vão cadastrar no sistema e depois isso se torna um dado público também. Então, todas as pessoas, foi uma pergunta que surgiu ontem na conferência, né? A gente vai ter acesso a isso depois? Não só vai ter acesso, como eu acho que vale imprimir lá, guardar bonitinho para dar uma vasculhada de vez em quando e falar, bom, tal meta não está sendo cumprido, então eu tenho que cobrar que isso realmente aconteça, né? Então, é uma cartilhazinha ali que a gente vai ter de bolso ali para poder acompanhar esse trabalho ao longo dos 10 anos. E é importante isso, né? Porque tendo as metas à mão o tempo inteiro, você tem aquela coisa da bússola, né? De ter aí um caminho a se seguir e que serve, acho que, para todas as estruturas, né? Ontem a gente falava isso, né? Tinha um número grande de vereadores participando da audiência, né? Olha, vereadores, a gente tem essas metas. Aquele seu parceiro deputado, etc., né? Que às vezes traz recurso para o município. Olha, fica de olho nessas metas, porque às vezes tem um recurso que pode contemplar uma dessas metas e a gente até antecipar a realização dela, né? A própria estrutura da secretaria, né? Às vezes abre um edital específico, né? Que nem se estava pensando, nossa, mas esse edital pode atender a meta X, né? Então isso acaba juntando aí esforços, não é? E até o próprio segmento cultural, né? No sentido de, olha, vou pleitear um recurso de Lei Rouanet, de PROAC, ou de um projeto, né? Que, opa, tem uma meta aqui que talvez, né, o terceiro setor ou um segmento possa ajudar, né? E fazer com que isso se torne realidade.
inclusive, isso foi uma coisa legal, né, da escrita dos projetos. A justificativa dos projetos, ela pode se pautar nesse cenário que a gente apresentou, esse diagnóstico que foi apresentado. Esses dados e as metas em si, elas enriquecem o olhar do avaliador, porque o avaliador entende, bom, existe um cenário, a demanda é reconhecida e a pessoa está querendo atender. Então, a chance de ser contemplada é muito maior. Pensando no ICMS, né, nas leis de incentivo, você tem, às vezes, até a possibilidade de uma carta de anuência do poder público para te ajudar a mostrar para a empresa que você está tentando a captação que, olha, esta é uma demanda que está no plano de cultura e é interesse do poder público atual que isso se realize, né? Então, olha, aporte esse projeto porque ele vale a pena, ele vai fortalecer o cenário da cultura. Então, a gente ganha muito nesse quesito justificativa, né? E embasar, de fato, que aquilo é relevante, que aquilo é importante. Também é importante aqui, não é? E o Michel coloca isso, né? O quanto, de fato, mudou o cenário com vários segmentos na cidade cada vez mais autônomos, né? Ou seja, ganhando editais, fazendo a sua ação e não mais, né? Mudando um pouquinho o foco, que era da cultura com o pires na mão, né? Tentando recursos do município, mas hoje trazendo recursos para o município. É um salto gigantesco, né? E foi muito legal, porque nesses diálogos que a gente fez, vou dar o exemplo do hip hop, que foi um dos diálogos que eu mais gostei de participar ali, de entender as demandas deles, porque eles chegaram com 2 grupos distintos, que são demandas distintas, né? Um grupo é mais voltado para a questão de eventos e o outro grupo é mais voltado para a questão de formação, né? Eles têm esse perfil. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a fazer um rascunho com eles lá de quanto custa para fazer um evento, quanto custa 1 ano de formação, 3 meses de formação, dados que eles não tinham em mente. E aí, no final, eles falaram, poxa vida, mas se vier um recurso X, dá para fazer o evento e dá para fazer a formação. Então, aí eles chegaram a essa conclusão, bom, tem um edital, um recurso, você se inscreve e coloca a gente no seu projeto, a gente se inscreve e coloca vocês no projeto, né? Então, pensando nessa questão do fortalecimento dos grupos também, isso, é claro, traz recurso para o município, mas eu acho que a própria organização, ela faz com que a linguagem seja melhor vista, né? Não só para acessar o recurso em si, mas enquanto sociedade, né? Reconhecendo que ocupando espaços e tendo o espaço de fala, de voz e fazendo a coisa acontecer de fato. Também aí, não quando se pensa nessa profissionalização, na questão, a gente ainda tem os 2 pés, né? Já tem segmentos, pessoas muito bem formadas, conhecendo toda essa estrutura, e a gente tem aqueles que estão iniciantes, começando, alguns que até fazem cultura há anos, mas não conhecem os caminhos que também o plano contempla de alguma forma, né? Tentando aí dar condições para todos. Inclusive, foi uma demanda que surgiu muito, né? Que é essa formação de gestão cultural. Conhecer políticas públicas, escrita de projetos, captação de recurso, né? Então, foi uma demanda que apareceu com uma frequência muito grande e justamente desse público que já faz cultura há tantos anos, há tanto tempo, mas que ainda desconhece esses mecanismos, né? De acessar recurso, de potencializar, né, o trabalho que já realiza. Também aqui, dentro da estrutura, aí, quando se pensa, não é, de ainda o que se caminhar, é interessante fazer esse paralelo, né, de olhar o quanto já se caminhou, não é, e o quanto de conquista já se teve em um pouquinho mais de uma década, não é, se a gente pensa assim do período que a cidade estava sem, inclusive departamento, né, e quanto se estrutura hoje, mas o quanto isso abriu também de visão, né, do segmento cultural, de que dá para chegar muito longe e para a própria cidade, né? Porque, como a gente diz, né, a gente é a capital da cultura reconhecida pelo Estado, a gente hoje tem uma Secretaria de Cultura e Turismo, porque entende também que o nosso turismo tem uma base cultural forte, não é? Boa parte do nosso turismo tem ligação direta ou indireta com a cultura, e que isso é a chave de um caminho largo aí de desenvolvimento da cidade. Tem que pensar com estratégia, né? Então, olhar para isso como uma estratégia de fato. E eu achei muito legal o feedback das pessoas que participaram da conferência, porque eles saíram de lá justamente com
com essa coisa do otimismo, sabe? De pensar, não, dá para fazer, não é tão difícil quanto a gente imaginava, só estava faltando colocar isso no papel, né? Organizar direitinho para todo mundo participar e todo mundo ser ativo nesse processo, né? E quando a gente pensa no turismo, acho que é muito importante, isso ficou muito claro. Existe uma demanda grande de eventos, né? Que vem da questão mais do turismo, mas a gente conseguiu mostrar que a demanda da cultura, ela não se satisfaz somente com os eventos, porque a gente tem uma multiplicidade de linguagens que talvez não caiba num evento público que é tradicional. Mas surgiu, por exemplo, as sugestões de eventos unicamente culturais, né? Que não tem esse viés, que pode sim ser consolidado como um evento para atrair turistas, mas, de fato, para o movimento do segmento. E eu vou dar exemplo recente, que foi o Festival do Artesanato. Eu não estava em Batatais, não fui, mas eu acompanhei pelas redes sociais e vi que foi um sucesso. A gente tem os artesãos participando de eventos públicos, isso já acontece, mas não com a dimensão que eu vi acontecer no festival, que é de artesanato. Então, é essa chave que tem que virar. A gente tem que abrir, sim, as portas para manifestações culturais nos eventos tradicionais, mas a gente também tem que pensar que, já que a característica do município é muito de evento, então tem que ter evento específico da cultura, né? Como foi falado lá, a Anabela, né, trouxe a ideia, Bienal de Artes do município, né, fazer uma semana da arte de Batatais, festival de teatro que o ano passado aconteceu, vai acontecer, que seja permanente, festival de música. Então, tem muitas ideias legais que surgiram e que podem sim, né, são eventos que têm um potencial turístico, mas a característica dele principal, a diferença é essa, é fomentar o artista local. E aí o turismo é consequência, e não o inverso, né? Vou pensar primeiro no turista, em trazer um grande show que vai atrair muita gente de fora, e se o recurso der, a gente coloca alguma coisa para o artista local. O pensamento para fomentar a cultura no cenário que foi apresentado é inverso. É pensar primeiro no artista local e o quanto isso estrategicamente vai, né, organicamente também vai trazer os turistas para cá. Natália, quero agradecer a participação, parabenizar pelo trabalho árduo aí, não é, com os dados, de catalogar, enfim, né, de se reunir com todos os grupos e deixar o convite, né, para as pessoas continuarem acompanhando as próximas etapas. Podem seguir quais caminhos, né, a página do Conselho de Cultura, quais são aí os caminhos para acompanhar essas etapas? No Instagram, com Cult Batatais, né? Eu lembrei agora, no próprio Instagram do Conselho tem o link da pesquisa que a gente deixou lá também. Então, quem não respondeu, corre lá, com Cult Batatais, já preenche a pesquisa, entra no grupo do Fórum de Cultura, porque o WhatsApp é o caminho mais rápido que a gente tem tido aí de comunicação, e é participação, né? Já aproveito aqui para agradecer a todo mundo, que eu fui a chata da pesquisa, ficava mandando no particular, fazendo busca ativa e ligando para as pessoas, mandando no particular, responde, mas deu certo, foi um trabalho difícil de fazer, mas muito prazeroso. Então, deixo aqui meu muito obrigada a todos que contribuíram.